Oi, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, cumprindo todo esse processo aí de quarentena, de isolamento social. Eis a importância de se manter em casa, permanecer em casa, para que esse período possa passar o mais rápido possível e para que a gente possa aí se encontrar nas aulas presenciais, ok? Estou morrendo de saudade de vocês, muito feliz pelas manifestações que eu tenho recebido aí em mídia social. Continuem fazendo, isso dá um agrado, isso dá um motivacional muito grande para a gente que está aqui gravando essas aulas, ter esse contato semanal com vocês. Bom, segundo ano, A e B, tá? Meus filhos, minhas filhas, iremos dar continuidade em relação ao livro número 2, tá? Capítulo 5 falando de desigualdades socioeconômicas, vários mundos, mundo só. Na última aula, nós trabalhamos a respeito das regionalizações existentes, de todo o processo de ocupação do território. Países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, ordem bipolar, ordem multipolar, Guerra Fria e outros tantos fatores que acabam acontecendo, certo? Nesta aula de hoje, nós vamos falar sobre IDH. Tenho certeza que vocês já pegaram. O que é o IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. O Ian, Maria Clara, galerinha aí, o Felipe, eu tenho certeza que já estão de cara com essa aula, porque sabem de cor e salteado. Mas é importante a gente ressaltar. Por quê? Porque o IDH é um indicador econômico de grande importância e ele se faz em toda a esfera de ensino da geografia, mantendo-se um quadro de desenvolvimento social e principalmente alertando os poderes executivos, legislativos, judiciário sobre aspectos na sociedade que precisam melhorar e características de mudança para garantir a nossa qualidade de vida. Acredita-se que um país que possui um elevado IDH é aquele que possui justamente melhorias nas suas condições, ok? Bom, para a gente iniciar por essa base, eu trouxe aqui para você só a definição inicial do que é o IDH. Então, o IDH, como todos já sabem, é o Índice de Desenvolvimento Humano, ok? O IDH, ele pode ser em uma dimensão territorial, o país como um todo, ou pode ser em uma dimensão municipal, ou seja, em uma esfera dentro do próprio município. Nós temos aí três indicadores avaliados pelo IDH. São eles: saúde, educação e renda per capita. Saúde, a partir da expectativa de vida, ou seja, a partir da esperança de vida ao nascer. Maria Clara, você tem intenção de viver quantos anos? Júlio, você tem condições de viver até quantos anos? Existe uma diferença entre a intenção de viver e as condições de vida. Como assim, professor? Pensem comigo. Eu tenho intenção de viver até meus 85 anos, dar aula para os filhos, netos e bisnetos de vocês, dos meus filhos também. Consequentemente, a minha condição de vida para estar tranquila até os 80, eu preciso ter segurança, saúde de qualidade e meios que possibilitem o meu desenvolvimento. Então, a partir disso, há uma diferença entre intenção e condição de vida. E isso se repercute por toda uma expectativa. Hoje, a expectativa de vida no Brasil, ela gira em torno de 72 anos para mulheres e em média 68 anos para homens. Nossa, professor, o homem ele tende a viver menos que a mulher? Sim. O homem ele assume maior índice de profissões de risco, de atuações de risco, mesmo que há todo um processo histórico nessa queda da desigualdade de gênero, o homem ele ainda assume mais profissões de risco comparados à mulher, bem como em termos de tratamento. Imagine comigo neste exato momento, Maria Eduarda, quantas vezes só neste ano a sua mãe foi ao hospital ou realizou um tratamento de saúde? Agora pense comigo, Ian, quantas vezes o seu pai foi ou algum homem próximo a você? Então isso aí a gente percebe justamente o quê? Que o período, a frequência que os homens buscam por atendimento de saúde, tratamento, exames, é inferior comparado às mulheres. E isso repercute diretamente na sua expectativa de vida.
Ou seja, geralmente, uma mulher ela descobre um tratamento de saúde ou algo do sentido antes do homem. Então, perdão, em momentos antecipados e, consequentemente, o tratamento ele tem uma facilidade maior. Educação. Ah, professor, o Brasil ele tem um bom IDH porque ele oferece uma boa educação à sua população. Que nada, seria o ideal. Mas, infelizmente, está muito longe do ideal, principalmente nas instituições públicas de ensino, onde nós percebemos greves, paralisações e outros fatores que afetam diretamente nesse processo de ensino e aprendizagem. E a educação é um dos pontos fundamentais para a garantia de um elevado IDH. Além da educação, a renda per capita. É o que eu costumo falar para vocês de renda por cabeça, ou seja, uma média salarial da renda por cada habitante de um país. Consequentemente, nós temos essa renda dividida. Hoje, o salário mínimo do Brasil é pouco mais de R$ 1.000. Então, por aí você já pode fazer um traçado em relação à renda per capita. Ou seja, selecionar os mais de 200 milhões de habitantes que o Brasil possui e dividir pela renda média de cada habitante dentro de um país. Infelizmente, os nossos parâmetros de renda eles estão muito abaixo do esperado mediante a sociedade, ok? Bom, para a gente dar continuidade, nós temos a classificação do IDH. Só um instante. Por aqui vocês vão perceber os fatores e as faixas que favorecem essa classificação. Países considerados com IDH muito alto, eles estão em torno de 0,800 até 1. Países com IDH alto estão em torno de 0,700 a 0,799. Médio de 0,600 a 0,699. Baixo de 0,500 a 0,599. E muito baixo de 0 a 0,499. Como assim, professor? Zero. O que acontece? O IDH ele foi desenvolvido na década de 90 justamente pela Organização das Nações Unidas. Para quê? Para analisar o comportamento e a qualidade de vida da população de um determinado país. Hoje, o país que tem o maior IDH do mundo é um país europeu conhecido como Noruega. E um dos países com grande precariedade estão aí países da América Central e do continente africano. Nenhum país chegou a 1 de IDH, seria a perfeição, seria a base desse IDH, ou a 0, que seria um número extremamente preocupante, sem nenhuma condição de vida, sem nenhuma qualidade de vida. O que acontece? Hoje o Brasil é considerado um país alto do índice de IDH. Nós ficamos atrás aqui na América do Sul, só para vocês terem uma noção, dos nossos irmãos, os argentinos e dos chilenos, que apresentam IDH na faixa etária de muito alto. Isso quer dizer que esses países possuem o IDH acima de 0,800, entenderam? Então, por aí nós percebemos características que influenciam diretamente nessa condição de vida e nessa proporção. Aqui eu trouxe algumas charges que são costumeiras em cair em exames vestibulares e retratam muito bem todo esse processo em relação ao IDH e as suas características. Primeiro, uma gatinha que não está na minha aula, mas ela costuma cair em provas de língua portuguesa e na área de humana. Mafalda, a nossa coleguinha de continente americano, uma argentina bem sabida, que diz o seguinte: Noruega, ninguém fala da Noruega. As pessoas falam de países onde há bombas, greves, ataques, rebeliões, crimes, racismo e revoluções. E não é que é verdade? Falam dos Estados Unidos, falam da França, falam de países do Oriente Médio, falam do Brasil, enfim, mas não falam de um país que apresenta o melhor índice de desenvolvimento humano do mundo. Peraí, vamos dar uma dica para o nosso Poder Executivo? Se você quer elevar o IDH, é simples, basta o quê? Analisar o que é feito na Noruega e aplicar de forma simultânea aqui no Brasil, semelhante. Como assim semelhante, professor?
A gente não pode comparar um país que se localiza no norte da Europa com as condições naturais do território brasileiro. Elas podem ser favoráveis ou desfavoráveis à nossa, ou até mesmo toda a construção desse fator elevado de DH. Então a Falda, ela está certa. É preciso analisar o que os países mais desenvolvidos socialmente fazem para adquirirem um elevado IDH, mas também levando em consideração todos os outros fatores geográficos, fatores naturais e assim por diante. Aqui abaixo nós temos: desse jeito, vamos diminuir a quantidade de pacientes deitados no chão em um hospital. E aí, lembram da diferença entre quantidade, condição para viver muito tempo ou intenção de vida? Maria Clara, a gente percebe que muitos hospitais estão com filas imensas. Em época de pandemia, Covid-19, esse dado pode ser ainda muito mais agravante e muito mais preocupante. SOS, uma sala de aula onde a infraestrutura é precária. Prova disso são vocês que pagam o ensino privado, ou seja, retratando que grande parte das instituições de ensino, não só da cidade de Cuiabá, Mato Grosso, grande parte do país, estão em estágio precário. Nossa, professor, mas tem países que ainda não têm uma sala de aula? E como tem? Zonas rurais, áreas onde as crianças acabam estudando em localidades precárias, que não contribuem de forma alguma com o seu aprendizado. Triste, mas é a realidade. E por último, nós já temos o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, no Brasil, teve melhora discreta. Esse tal IDH diz que a nossa vida melhorou. Saímos da miséria absoluta e estamos na miséria. Pai, já somos quase pobres. Nossa. Infelizmente, a gente percebe, de uma forma irônica, mas retratando que ainda há uma grande desigualdade social no Brasil e uma imensa má distribuição de renda e distribuição de condições. Isso afeta diretamente nas condições educacionais, bem como em todo fator relacionado à produtividade, ao consumo de vida e à nossa vida como um todo, ok? Bom, dando continuidade em toda essa base, só um instante. Nós temos aí os indicadores relacionados a alguns países do mundo onde vocês possam comparar. IDHs muito alto, IDH alto, como é o caso do Brasil, e IDH baixo, ok? Eu trouxe aqui entre os IDHs muito alto, em um ranking entre o ano de 2018 e o ano de 2019, onde a Noruega ela se apresenta como uma das principais potências. Fazendo companhia à Noruega, nós temos aí a Suíça, a Austrália, a Irlanda e a Alemanha. Países com grande potencial, países europeus, a Austrália não, mas aí nós temos um porém de fatores históricos voltados a esse processo educacional, as condições de vida social que amenizam ainda mais essa qualidade, ok? Países ao Brasil, como nós temos o caso, a 79ª colocação do território brasileiro, com um IDH de 0,759, um IDH considerado alto, mas com aspectos ainda muito indesejáveis ao território brasileiro, se igualando a condições como o México, ao Sri Lanka, a Macedônia, o Líbano, entre outros. E nós temos características de países com IDH baixo, como o Níger, por exemplo, com IDH de 0,352, um país africano que apresenta baixíssimas condições de vida e meios de mecanismo a partir da sua condição social, ok? Bom, nesse próximo tópico, nós iremos trabalhar toda a base em um ranking do IDH mundial. Vocês podem observar através desse mapa que no IDH, no índice mundial, nós temos os países anglo-saxônicos, Canadá e Estados Unidos em destaque entre os maiores IDHs do planeta. Nós temos a Europa Ocidental, principalmente, países que viveram aí sob uma influência americana durante a Guerra Fria, a Austrália e aqui na América Latina nós temos a Argentina e o Chile como países de destaque no contexto do IDH e no contexto de toda essa produtividade que há. Certo? Infelizmente, países africanos em um colapso de IDH, uma baixa densidade nesse contexto, baixo desenvolvimento social, e por aí nós percebemos a partir de artigos, notícias que diariamente são veiculadas, relacionadas ao IDH,
a pandemia do Covid-19 e até mesmo outros fatores de baixo saneamento básico, violência, conflitos étnicos, civis e tribais que afetam diretamente tanto na expectativa de vida, quanto no acesso à saúde e propriamente em outros indicadores sociais. O domínio de muitos governos ditatoriais e até mesmo o neocolonialismo, a exploração exercida pela Europa dentro do continente africano, são fatores que justificam e muito bem toda essa desigualdade e toda essa precariedade. Aqui na América Central, é o espaço dentro da América Latina, países que sofreram uma colonização de exploração, que chamam mais atenção. Países que apresentam baixo IDH e baixíssima condição de vida. Países como a Guatemala, o Panamá, a Costa Rica apresentam índices de homicídio extremamente elevados. E isso demonstra a ausência de segurança e de outros indicadores sociais fundamentais para a qualidade de vida da população. Aqui, a relação do IDHM. O que é o IDHM, professor? É o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Ou seja, cada um dos 5.570 municípios do território, 75, perdão, municípios do território brasileiro, apresentam um IDHM, ou seja, um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. É a mesma coisa do IDH? Muito parecido. Varia também de 0 a 1 e os países que estão mais próximos a 1 e os municípios que estão mais próximos a 1 estão com o IDHM positivo, com elevadas condições de vida, todo um fator relacionado. Aqui nós podemos perceber, a partir desse ranking divulgado pelo IBGE, que países do Sudeste e Sul apresentam os mais elevados IDHMs do território brasileiro, ou seja, apresentando melhorias nas suas condições de vida, levado à educação, levado à saúde e a outros fatores. Um exemplo é o que nós podemos verificar, galera, na atualidade. Todas as pesquisas relacionadas ao coronavírus, todos os diagnósticos, geralmente vêm de institutos, laboratórios localizados na região sudeste, o que marca e muito todo esse processo de desenvolvimento social, de qualidade nas condições de vida e mecanismos de melhoria, ok? Bom, aqui nós temos a cidade de Cuiabá, a partir do IDHM municipal. A cidade de Cuiabá ocupa uma posição extremamente crítica em relação a outros municípios do território brasileiro. Professor, mas no Brasil existem mais de 5.500 municípios. Cuiabá está entre os 100 melhores. Meu filho, mas ainda temos muito a melhorar e só andando pela nossa cidade nós já conseguimos perceber. É considerado um IDH alto, mas fica muito abaixo de muitas outras cidades de grande porte com um número muito mais elevado de habitantes, ok? Bom, essa foi a nossa aula sobre IDH, sobre Índice de Desenvolvimento Humano. Eu espero que vocês tenham aprendido e aqui, ó, para que vocês não tenham saudades, para que fique toda uma organização base, eu preciso que vocês realizem uma tarefinha para mim. Muito simples, muito rápida, que vocês realizarão no caderno, tá? É a atividade da página 8. A atividade da página 8 agora é com você, onde vocês vão traçar essas outras atividades. Nós iremos corrigir na aula seguinte para finalizar com esse conteúdo, ok? Tchau, tchau, pessoal. Morrendo de saudade e até a próxima.